Meu nome é Daniel, tenho 39 anos e eu ainda travo quando lembro do dia que eu percebi que eu tinha virado um detalhe na empresa que eu ajudei a construir. Eu não estou falando de uma ideia que deu certo por acaso. Estou falando de anos. Anos de acordar cedo, de chegar em casa tarde, de comer marmita fria em cima do teclado, de prometer para minha mãe que no ano seguinte eu ia ficar mais presente e de prometer para mim mesmo que o sacrifício ia valer. Eu comecei de baixo. Meu pai morreu cedo e desde os 16 eu sempre fui o cara que dava um jeito. Sabe, aquele tipo de pessoa que quando a família aperta, todo mundo olha e pensa, ele resolve? Eu virei esse cara. E quando eu conheci o Renato, parecia que finalmente eu tinha encontrado alguém que entendia essa fome de crescer. A gente se conheceu num curso de vendas, desses bem simples, numa sala abafada no centro. O Renato falava bem. Era carismático, gostava de convencer, fazia amizade fácil. Eu era o contrário. Eu era o cara quieto, que anota tudo, que faz planilha, que fica até mais tarde para deixar redondo. A primeira ideia foi pequena, prestação de serviço para pequenas empresas. A gente fazia proposta, cuidava de operação, entregava resultado. Era eu e ele, e mais um estagiário que entrava e saía, porque ninguém aguentava a correria. E eu lembro do começo como se fosse hoje. Um escritório apertado, uma mesa de fórmica, um ventilador barulhento e aquela sensação boa de agora vai. Eu colocava minha energia nisso como se fosse uma segunda pele. Eu repetia para mim mesmo, mais um mês assim e a gente respira. Só que a linha de chegada sempre andava. Eu não tinha luxo, não tinha reserva. Eu tinha uma fé meio teimosa e uma responsabilidade nas costas. Quando a empresa atrasava, eu atrasava junto. Quando entrava dinheiro, eu pagava primeiro as contas, depois equipe, depois fornecedor. E se sobrasse, eu respirava. Renato sempre dizia, relaxa, Dani, o jogo é assim mesmo, a gente está construindo. E eu acreditava, eu queria acreditar. Com o tempo, a empresa começou a crescer de verdade. A gente fechou um contrato maior, depois outro, e aí veio aquela fase em que todo mundo te procura. Cliente liga fora de hora. Funcionário manda mensagem no domingo. Fornecedor ameaça cortar se não pagar. E adivinha quem virava o funil de tudo isso? Eu. Eu virei a pessoa de apoio. O cara que segura a bronca, o cara que resolve pepino, o cara que entende a operação. E quando eu digo operação, não é só coisa técnica, é gente, é emoção, é crise. Tinha dia que eu chegava e o Renato já estava na sala de reunião, rindo alto, com café na mão, contando história para alguém, ele brilhava. Eu entrava mais quieto, abria o notebook e começava a apagar incêndio. Dani, o cliente X está reclamando. Dani, a agência não entregou. Dani, o financeiro está apertado, dá para empurrar esse pagamento? Dani, você consegue cobrir essa apresentação? Eu tô com outra reunião. E eu fazia, porque eu acreditava que parceria era isso, um completa o outro. Só que aos poucos eu percebi uma coisa estranha. Quando dava certo era a visão do Renato. Quando dava errado era a área do Dani. Eu lembro de uma terça-feira, chovendo fraco, aquele céu cinza que deixa tudo mais pesado. A equipe estava tensa porque um cliente grande tinha pedido relatório de última hora. Eu fiquei até 23 horas sozinho no escritório. O Renato tinha saído mais cedo porque tinha um jantar importante. Eu terminei o relatório, revisei 2 vezes, mandei. No dia seguinte, o cliente elogiou. E o Renato na reunião falou como se tivesse sido ele que virou a noite. Eu fiquei olhando, calado, sentindo uma coisa azeda no estômago. Não era só cansaço, era a sensação de que eu estava sendo apagado devagar. E o pior, eu comecei a normalizar. Eu comecei a achar que era assim mesmo, que o importante é a empresa crescer. Só que dentro de casa, eu já não era mais eu era um corpo cansado. Eu evitava espelho porque eu me via envelhecendo rápido. Eu dormia com o celular na mão. Eu vivia com uma ansiedade que eu chamava de responsabilidade.
Quando eu tentava falar com o Renato, ele vinha com aquele tom leve, meio brincalhão. Ô Dani, para de drama, você é meu braço direito, sem você eu não sou nada. E eu engolia, porque ser braço direito parecia um elogio, até eu perceber que braço direito não aparece na foto. Aquela fase eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo, como se a minha vida só tivesse valor quando eu estava resolvendo o problema de alguém. Se você já passou por isso, de se doar por todo mundo e ser a última pessoa a ser lembrada, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou o único a viver essa sensação. As injustiças não chegaram como um soco. Elas chegaram como gotas, uma gota por dia e de repente você está encharcado e nem percebeu quando começou. A primeira gota foi quando o Renato começou a trazer gente dele para dentro. Primo, amigo de infância, conhecido, muito bom de mercado. E eu, que sempre fui prático, pensei, ok, crescimento, normal. Só que as decisões começaram a acontecer sem mim. Eu lembro de um dia específico, senti um calor absurdo, o ar-condicionado quebrado, a equipe toda suando. Eu cheguei e vi uma mesa nova, cadeira nova, um computador melhor na sala do Renato. A nossa sala não tinha nem janela direito. Eu comentei meio sem querer. Ué, mudou aqui? Ele riu. Ah, consegui com um fornecedor, coisa pequena. Depois a gente melhora o resto. Depois, sempre depois. A segunda gota foi quando eu percebi que o Renato começou a falar em propriedade com um tom diferente. Antes era nossa empresa, depois virou minha empresa, em frases soltas. Na minha empresa eu não gosto de atraso. Na minha empresa a gente faz assim. Eu ficava esperando ele se corrigir. Ele não corrigia. A terceira gota foi um comentário numa confraternização. A gente tinha fechado um contrato grande e foi todo mundo para um restaurante simples, mas arrumadinho. Eu estava exausto, mas feliz. A equipe brindando, barulho de talher, música baixa. O Renato levantou e fez um mini discurso. Quero agradecer todo mundo, e principalmente eu, que tive coragem de apostar nisso aqui. A galera riu, achando que era piada. Eu ri também, por reflexo, mas eu senti minha garganta travar. Depois disso, começaram as pequenas humilhações. Ele interrompia quando eu falava. Ele explicava meu trabalho para o cliente como se eu não estivesse ali. E quando eu tentava puxar de volta, ele fazia aquela cara de calma, Dani. Teve uma vez que eu fui falar de uma decisão financeira séria. A gente precisava renegociar com o fornecedor, cortar gastos, porque a margem estava apertada. Eu estava com números na tela, mostrando tudo. Renato me cortou na frente do time. Dani é muito pessimista. Ele gosta de planilha, né, Dani? E riu. Eu senti meu rosto esquentar. Eu não sabia se era vergonha ou raiva. Eu só engoli, porque eu não queria passar insegurança para o time. Só que essa postura foi me matando por dentro. Porque eu estava cedendo espaço por medo de parecer difícil. Eu estava virando um funcionário dentro de um CNPJ que eu ajudei a levantar. E sabe o que dói? É que ninguém percebia. Para eles, eu era o cara sério, fechado, que não gosta de aparecer. Então era conveniente me deixar no canto. Nessa época, eu comecei a ter uma mania. Toda noite, antes de dormir, eu reabria no celular o nosso contrato social. Eu lia como se eu estivesse tentando provar para mim mesmo que eu existia ali. E eu existia, eu tinha 50% no papel. No mundo real, eu já não tinha. O gatilho não foi uma briga, não foi um escândalo, foi uma assinatura. Era uma quinta-feira, aquele tipo de dia em que a cidade parece que está com pressa. Eu cheguei cedo no escritório, umas 7h20, e senti um cheiro de café diferente, mais forte. A secretária nova, indicada pelo Renato, me cumprimentou com um sorriso rápido, sem levantar muitos olhos. Tinha uma pasta em cima da minha mesa, pasta preta, bem organizada, com post-it amarelo escrito "Assinar hoje". Eu abri e eu vi meu nome. Só que não era um documento qualquer. Era uma alteração contratual, um aditivo, um ajuste. Essas palavras bonitas que escondem o que é feio.
Meu percentual mudava, de 50% para 10%, e tinha uma cláusula falando de investimento que eu nunca tinha visto. E o mais cruel, estava escrito como se eu estivesse de acordo, como se eu tivesse pedido aquilo. Minha mão começou a tremer. Eu senti um frio na barriga que parecia que alguém tinha aberto uma janela dentro de mim. Eu fui direto na sala do Renato. A porta estava encostada. Eu bati e já empurrei. Ele estava no telefone, rindo, confortável, como se nada no mundo estivesse errado. Quando ele me viu, fez sinal para eu esperar. Eu não esperei. Eu coloquei o papel na mesa dele, apontando com o dedo. Renato, que porra é essa? Ele desligou devagar, como quem está lidando com uma criança nervosa. Calma, Dani. Eu senti meu peito apertar com esse calma, porque era sempre a palavra que ele usava quando queria me diminuir. Você está me tirando da empresa? Eu perguntei, com a voz mais alta do que eu queria. Ele suspirou como se eu fosse inconveniente. Ninguém está te tirando, só estamos ajustando. Você não está acompanhando o ritmo. Eu ri de incredulidade, um riso curto, seco. Eu não estou acompanhando o ritmo, eu que seguro essa operação nas costas. Ele se inclinou na cadeira, cruzou as mãos. Dani, você é muito bom no que faz, mas você não é a cara do negócio. Cliente gosta de mim, investidor gosta de mim e a empresa precisa crescer. Aquela frase, você não é a cara do negócio, foi como levar um tapa em público. Eu senti um zunido no ouvido. Eu olhei para ele e por um segundo eu vi a verdade inteira. Ele vinha preparando isso há muito tempo. As pessoas dele, as decisões sem mim, a secretária, o documento pronto. Eu só era a última peça. E por que isso está na minha mesa para eu assinar? Eu perguntei. Ele deu de ombros com um sorriso que parecia gentil, mas era frio. Porque é o melhor para você também. Você vai continuar ganhando sem se estressar. Você vive estressado, Dani. Isso vai te fazer bem. Eu fiquei em silêncio, um silêncio pesado. Eu olhei pela janela e vi a rua lá embaixo, o povo andando, vida normal. E eu ali, dentro de uma sala, percebendo que meus 10 anos tinham sido negociados. Eu voltei para minha mesa, sentei e fiquei encarando o papel. Eu sentia vontade de vomitar, minha garganta seca, minha cabeça quente e uma tristeza que não era choro, era humilhação. E aí veio a pior parte. A secretária passou e falou baixo, como quem dá um recado que já tinha sido ensaiado. O Renato pediu para você assinar antes do almoço, tá? Porque o advogado vem. Eu olhei para ela e eu pensei, então é isso, eu virei o cara que tem que obedecer ordem na própria empresa. Foi nesse momento que eu percebi que se eu assinasse, eu não ia perder só dinheiro, eu ia perder a minha história. Até hoje eu me pergunto se eu fui cego demais ou se eu só confiei na pessoa errada. E você, no meu lugar, o que faria? Teria coragem de peitar alguém que você construiu tudo junto? Me conta nos comentários, porque eu queria muito ter ouvido alguém naquela hora. Eu não assinei. Eu fiquei mais 1 hora sentado, sem mexer no mouse, só respirando curto. E aí eu levantei, peguei minha mochila e saí do escritório como se eu fosse almoçar. Lá fora, o sol estava forte. A rua cheirava a asfalto quente. Eu andei sem destino por uns quarteirões, até achar um café pequeno. Entrei, sentei no canto, pedi um pão na chapa e um pingado que eu mal consegui tomar. Eu abri o celular e liguei para um amigo antigo, o Vitor, que era advogado. A voz dele veio calma, mas séria. Me manda foto disso agora. Eu mandei. Minutos depois ele respondeu, isso aqui é tentativa de te empurrar para fora. Não assina nada e guarda tudo. Guardar tudo, aquilo virou meu mantra. Eu voltei para a empresa no fim da tarde, com a cabeça um pouco mais fria. O Renato já estava saindo. Passou por mim como se nada tivesse acontecido. E aí, assinou? Ele perguntou casual. Não. Ele parou, o sorriso sumiu por um segundo. Então a gente conversa amanhã. Naquela noite, eu não dormi. Eu sentei na mesa da cozinha, luz amarela, apartamento silencioso e comecei a lembrar de tudo. Cada conversa, cada decisão, cada e-mail. Eu fui percebendo o quanto eu tinha sido ingênuo em algumas coisas. Muita coisa era verbal,
muita coisa era confia em mim, muita coisa era depois a gente formaliza. Eu decidi que eu ia fazer diferente. Eu não ia gritar, eu não ia fazer barraco, eu ia agir como ele, frio, estratégico, dentro da regra. No dia seguinte, eu cheguei mais cedo ainda. Entrei, cumprimentei normal, sentei e comecei a fazer um levantamento de tudo que eu tinha. Conversas, propostas que eu escrevi, contratos que eu negociei, comprovantes de aportes que eu tinha colocado do meu bolso quando a empresa estava no limite. Eu lembrei de uma vez, anos atrás, quando a gente quase quebrou. Eu peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe, dinheiro que ela guardava para reformar a casa, e coloquei na empresa, porque o Renato não tinha naquele momento. Ele me prometeu que ia compensar. Nunca compensou. Eu registrei isso e mais. Ao mesmo tempo, eu comecei a observar o ambiente, a equipe, os parceiros do Renato. E eu percebi uma coisa, ele estava tentando me isolar, mas ele também dependia de mim para muita coisa que ele não entendia. E aí eu fiz uma escolha difícil. Eu parei de ser o cara que salva. Eu parei de cobrir buraco. Eu comecei a responder tudo por e-mail. Eu comecei a pedir confirmação. Eu comecei a documentar. O Renato começou a ficar irritado. Dani, para que isso? Você está virando burocrático. Eu olhei no olho dele. Eu só quero clareza. E por dentro eu pensava, eu quero prova. 2 semanas depois, o Renato tentou de novo. Reunião com advogado, papel na mesa, clima de vamos resolver como adultos. Ele chegou com aquele tom de dono. Dani, a empresa precisa andar. Ou você assina ou a gente vai ter que tomar outras medidas. Eu respirei fundo. Minhas mãos estavam geladas, mas minha voz saiu firme. Antes de qualquer assinatura, eu quero a prestação de contas completa. E eu quero registrar em ata que eu nunca concordei com redução de participação. O advogado dele me olhou diferente. O Renato travou por um segundo, como quem percebe que o jogo mudou. Eu continuei. E mais, eu quero acesso a todos os contratos fechados nos últimos 12 meses, porque eu vi coisa que não fecha com o que você me apresentou. Ele tentou rir. Você está paranoico. Eu abri meu notebook e virei a tela. Planilhas, e-mails, comprovantes, tudo organizado. Eu não levantei a voz. Eu só mostrei. O advogado pigarreou. Renato, isso aqui precisa ser analisado. A sala ficou pesada. Eu senti um alívio estranho, como se eu finalmente tivesse voltado a existir. Nos dias seguintes, o clima na empresa virou gelo. O Renato parou de falar comigo. Começou a espalhar por baixo que eu estava atrapalhando, que eu estava com o ego ferido, que eu não aguentava ver o crescimento. Só que aí aconteceu a reviravolta que eu não esperava. Um cliente grande, desses que pagava bem, pediu uma reunião comigo. Era um cliente que sempre falava mais com o Renato, mas quem resolvia tudo era eu. E o diretor foi direto. Daniel, a gente gosta do Renato, mas a gente confia em você. E a gente ficou sabendo que está tendo mudança interna. Se você sair, a gente sai. Quando eu ouvi isso, eu tive vontade de chorar. Não por vingança, por validação, por perceber que eu não era louco. Eu não era pessimista. Eu era necessário. Eu levei isso para o advogado e para o processo de negociação. Não como ameaça vazia, mas como realidade. Eu tinha valor, eu tinha relações, eu tinha história. No fim, a solução não foi bonita. Nunca é. A gente fez um acordo. Eu saí. Recebi uma compensação pelo que eu coloquei e pelo que eu construí. E levei alguns clientes comigo. Não por roubar, mas porque eles escolheram. No último dia, eu fui buscar minhas coisas. O escritório parecia menor. A luz fria, o barulho do ar-condicionado, a equipe quieta. O Renato ficou na sala dele, não veio se despedir. Antes de sair, eu parei na porta e pensei, eu podia ter evitado isso se eu tivesse sido mais duro antes. Mas aí eu também pensei outra coisa. Eu não errei por confiar. Eu errei por ficar quando eu comecei a ver. Eu desci, senti o vento da rua e pela primeira vez em muitos anos eu respirei sem aquele peso no peito. E a parte mais estranha, não foi raiva que ficou, foi uma paz meio amarga,
Porque eu entendi que tem gente que só te respeita quando percebe que você consegue ir embora. Eu sei que muita gente vai me julgar por eu ter saído e levado minha vida para outro caminho, mas só quem vive sabe o peso de engolir humilhação em silêncio. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Ou teria ficado para provar alguma coisa? Escreve sua opinião nos comentários, eu quero muito saber.